Agora foi. Vamos lá? Bom dia. Vamos prestar atenção. Vamos prestar atenção. Bom dia. Hoje, dia 14. Dia 14, a gente vai corrigir o exercício do livro, página 202, página 203. E aí a gente encerra esse assunto, tá? O próximo, sobre o Oriente Médio, que a gente já estudou, é 202. E aí a gente vai abordar algumas questões aqui diferentes, que a gente não falou no início. Faz uma atividade, depois entra em Índia. Fala algumas curiosidades de Índia, Oceania e acaba o livro do ano. Posso começar? Pode. Então vamos lá, para a primeira pergunta do livro de vocês, que tem assim: qual é a principal característica dos tigres asiáticos? Aí tem assim: assinale a frase correta. Aí na primeira, vocês marcaram a primeira ou a segunda, vão digitando aí. A primeira ou a segunda. A primeira tem assim: são economias do Sudeste Asiático que, a partir de 70, passaram por um intenso processo de industrialização voltado para exportação e realizando em grande parte devido ao investimento de capital estrangeiro. E a outra são economias do Sudeste Asiáticos que, a partir de 70, passaram por um processo de industrialização voltado para exportação e, em uma segunda etapa, para a substituição das importações. Os países dos tigres asiáticos alcançaram grande desenvolvimento social. E aí, meu povo, vocês marcaram o quê? Vamos lá, pessoal de casa? Marcou a primeira. Marcou a segunda. E vocês de casa, marcaram a primeira, marcaram a segunda? Marquei a primeira, professor. Marcou a primeira, marcou a segunda, marcou a segunda, marcou a primeira. Veja, as duas alternativas, elas estão corretas. A diferença é que uma está mais completa. Está mais completa, ok? Agora, quando a gente diz que na segunda, e uma segunda etapa, passou para a substituição das importações, eles estão querendo dizer que os tigres asiáticos agora deixam de comprar para produzir. É importante que a gente entenda que nesse processo de globalização, isso é possível de ocorrer, é claro que é possível de ocorrer, substituir as importações. Eu deixo de trazer para produzir aqui, além de exportar. Só que ficou muito genérico, né? Ele não especificou, substituiu a importação de quê? De tudo. Que ele está dizendo aqui assim, passou pela industrialização voltada para a exportação. E no segundo momento, é como se fosse uma outra coisa, né? Substituição de importação. Ou seja, é como se no segundo momento eles parassem de exportar. Não dá a ideia que eu estava fazendo uma coisa e depois eu comecei a fazer outra. No primeiro momento, exportação. E no segundo momento, substituição das importações. Então a gente pode ter a ideia de que era de um jeito e ficou de outro, ou pode dar a ideia de que no segundo momento também ficou desse jeito. Então a gente tem aí duas alternativas que estão corretas, porém essa segunda abre margem para uma interpretação equivocada. Então é por isso que a gente vai marcar o primeiro, o de cima. Porque no primeiro não tem margem para dúvida. Foi assim. Já no segundo, foi assim. Mas quando ele diz, no segundo momento, substituição das importações, mas substituição das importações de quê? Seria interessante. Substituiu as importações de produto têxtil, substituiu a importação de alimento. Ele não especifica, ele generaliza. Então ele acaba dando aí brecha para a interpretação equivocada. Então eu, se fosse vocês, eu marcaria no livro assim, essa segunda etapa que diz assim: e em uma segunda etapa para a substituição das importações. É esse pedacinho aí que abre margem para uma interpretação equivocada, tá certo?
Ele poderia dizer o seguinte: e numa segunda etapa, além da exportação, houve a substituição das importações para alguns produtos. E ele não disse isso. Bota máscara. Tá certo? Então, resposta, vamos marcar o primeiro. Lembrando que o segundo, ele também está correto, só que abre margem. Segundo quesito, a industrialização em algumas economias do leste e do sudeste asiático ocorreu em duas etapas. Na primeira, despontaram os chamados tigres de primeira geração, que receberam investimentos, sobretudo do Japão. Na segunda, os novos tigres asiáticos. Assinale a alternativa que agrupa corretamente parte deles. Então, eu tenho que marcar uma que tem todos os países dos tigres asiáticos de primeira geração e os de segunda geração. Vocês marcaram que letra aí? Letra A? Letra A. Letra A, primeira geração, Coreia do Sul, Taiwan e Singapura, verdadeiro. Segunda geração, Indonésia, Malásia e Tailândia, também está verdadeiro. Então a resposta vai ser a letra A. Se você for procurar nos outros, você sempre vai ter um equívoco. Pegou um tigre de primeira geração e colocou no segundo e vice-versa, tá bom? Número 3. Hoje em dia, 2 países dos tigres asiáticos alcançaram um grande desenvolvimento econômico e social e são exportadores de alta tecnologia. Que países são esses? Vocês marcaram qual? Não, se você analisar direitinho, todos eles têm essa característica. Só que a pergunta é, 2 países alcançaram um grande desenvolvimento econômico e social, ou seja, deles, 2 se desenvolveram e se destacaram um pouco mais. E a resposta correta dessa pergunta é a letra E de escola. Singapura e Coreia do Sul, ok? Tá? A e a D são as mesmas alternativas, né? Lembrando, minha gente, que quando a gente fala em desenvolvimento muito forte econômico e social, se eu tivesse que escolher, eu escolheria os países tigres asiáticos de primeira geração. Lembra que eu falei para vocês? Os tigres asiáticos de primeira geração, eles são mais consolidados do que os de segunda geração. Não é assim? Então, se ele está citando 2 países que têm esse potencial, então eu subentendo que são os países da primeira geração. Por isso que eu botei Singapura e Coreia do Sul, tá bom? Indonésia, Malásia, Vietnã são de segunda geração, vieram depois. É uma economia, é um fortalecimento que vem numa crescente. Já Coreia do Sul e Singapura, os 2 são de primeira geração. Então, é tendência que eles tenham uma economia e um desenvolvimento social mais consolidado. Estamos entendidos? 4º quesito. Caracterize o desenvolvimento da Coreia do Sul durante a segunda metade do século XX e o início do século XXI. Se você voltar ao livro, você tem um capítulo só sobre a Coreia do Sul, não é verdade? Só sobre a Coreia do Sul. E ele está perguntando por que é que a Coreia do Sul, né, tem esse grande desenvolvimento na segunda metade. Se você voltar, você vai ver que a grande marca da Coreia do Sul, assim como dos países dos tigres asiáticos, é investir em educação, é investir em tecnologia, é investir em indústria voltada para exportar. É a regra para todos. Tá certo? Oi. Agora, a Coreia do Sul e a Coreia do Norte tem uma diferença, que a Coreia do Norte é um país mais fechado, né? E o do Sul um pouco mais... Um é socialista, comunista, de um ditador, e o outro é um capitalista, um emergente, um crescimento. Então são 2 países, são 2 Coreias completamente diferentes. Uma é desenvolvida, emergente, crescente, e a outra é atrasada, isolada, Coreia do Norte. Eu tivesse colocado que ele é voltado para o mercado de Externo. tecnologia Tá certo. e de crescimento, não, da educação. Estaria certo? Tá certo. Eu tô falando aqui que o crescimento econômico se deu
através de uma plataforma de exportação, não é verdade? Mas além de exportar, eu tenho que fazer investimento em tecnologia, em indústria de ponta, moderna, além do investimento na área de educação. Porque quando você investe na área de educação, você tem mão de obra especializada, não é verdade? Isso segue para todos os tigres, tá bom? E a Coreia do Sul não é diferente. Alguma dúvida em casa? Quem está em casa? Alguém quer falar alguma coisa? Kaline, Helena, Carlos, tudo certo? Vamos embora, Cristian. Quinto quesito. Analise os gráficos a seguir e explique a curva ascendente de ambos. Ó, primeiro vamos entender, né? Curva ascendente. É porque, tipo, lá tem lá muito seco, muito... Vamos lá. Vamos. Calma, criatura, vamos lá. Então, no primeiro você tem uma curva ascendente. Curva ascendente, minha gente, é uma curva crescente. Descendente descendo. Se você olhar o primeiro gráfico, tem assim, expectativa de vida. Ou seja, quanto tempo as pessoas vivem. E a gente percebe que Singapura, a expectativa de vida de 1960 a 2016 cresceu. Veja que em 1960 estava ali em torno de 65 anos, né? Ali numa média. E em 2016 estava acima de 80. Houve um crescimento. As pessoas viveram mais, estão vivendo mais. Mas por que as pessoas vivem mais? Porque elas estão vivendo melhor, estão podendo se cuidar, estão podendo se alimentar melhor. Então, claro que a expectativa de vida tem a ver com a renda. As pessoas de renda baixa, países com renda baixa, com IDH baixo, a galera morre mais cedo. Quem tem uma economia mais forte, uma renda per capita melhor, vive mais. Então, nesse primeiro gráfico, a população está vivendo mais porque as pessoas estão vivendo melhor. Se você for analisar o segundo gráfico, veja que é Singapura, PIB per capita, ou seja, é a renda por pessoa. Veja quanto era a média. Era uma média, veja aí, de 20 milhares de dólares, né? 20 mil dólares era a média em 1990, né? 21 mil. Veja que em 2016, olha a média, 84.500. Minha gente, eu saí de 21 para 84 mil. É uma renda per capita considerável, ou não é? Claro que é. Imagina você que ganha R$1.000, a renda per capita sua anual é de quanto? Anual, 12 mil. 1.000 por mês, 12 mil. Só que quem ganha 12 mil por mês significa dizer que ganha um salário mínimo em média. Mas se uma pessoa sai de 12 mil para 90 mil por mês, ele está saindo de 1.000 para uns 8.500. Eu te pergunto, uma pessoa que sai de R$1.000 por mês para ganhar 8.500, vai viver do mesmo jeito? Vai ter um plano de saúde, vai poder investir em lazer, se alimentar melhor, vai poder fazer, por exemplo, uma consulta nutricionista, vai poder fazer exames, vai poder se cuidar, vai viver mais. Claro que há casos que a pessoa morre porque é uma doença, né? Enfim, um acidente, alguma coisa fora do comum. Mas perceba que se uma pessoa que tem dinheiro e uma pessoa que não tem dinheiro tiver a mesma doença, quem tem dinheiro pode até morrer do mesmo jeito que quem não tem. Mas vai para um hospital, faz um tratamento e vai postergando. Não, na verdade, quem tem renda baixa, ele pode até ir no hospital, mas quando for atendido, acaba indo no hospital. Quantas vezes a gente vê na entrevista que tem gente que morre esperando. Professor, Não eu é? não sei se eu tenho, mas aconteceu um caso. Um tempo atrás, que uma idosa estava com uma doença, aí ela foi lá no hospital. Quando ela foi no hospital, não tinha como, pai. Aí colocaram ela assim numa maca, ao lado tinha um ralo. Aí chegou um escorpião, ninguém fez escorpião, e começou a picar ela. Aí ficou não sei quantas vezes. Sei que ficou na primeira picada, no resto já tem mais veneno. Morreu. Aí ela morreu, tanto da doença quanto da picada. Eu já vi muitas vezes na televisão, gente assim, por exemplo, precisa fazer um tratamento em Recife, um tratamento específico para câncer, alguma coisa que só tem na capital.
Aí eu vejo a galera sair dos interior, do sertão brabo, de 2, 3 horas da manhã, para ir a Recife, ficar lá na fila, naquela condição sub-humana, para chegar lá e muitas vezes não tem ficha. Só semana que vem, porque isso, aquilo, outro. Você posterga o tratamento precoce. Quem tem condições vai para um hospital privado, vai para um hospital particular, que vai ter toda uma assistência diferente. Quem tem condições, a tendência é que viva melhor. E vivendo melhor, viva mais. Ok? Então, esses dois gráficos conversam. Aí ele diz, explique essas curvas. A explicação é fácil. Com um poder aquisitivo melhor, com a renda per capita melhor, a tendência é que eu viva melhor e viva mais. Estamos ok aí? Ok? Claro que tem exceções, não é verdade? Claro que tem exceções. Sexto quesito. Analise os dados a seguir e responda às questões. Aí você tem assim, principais parceiros comerciais. Aí, por exemplo, Singapura, tem China, Hong Kong, Malásia, eu não vou ler cada parceiro comercial de cada país, né, minha gente? Tá aí. Tá bom? Tá tudo aí para que você tenha noção. Enfim, aí letra A. Na atualidade, qual país, no singular, qual país é o principal parceiro comercial dos tigres asiáticos? Todos esses países são tigres asiáticos. Veja que ele não disse de primeira ou de segunda geração. Todos. Você vai ver, de todos eles, qual é aquele país que se repete? Várias vezes. Aí, por calma, vamos com calma. Singapura, você tem China, você tem Japão. Coreia do Sul, você tem China, você tem Japão. Nas Filipinas, você tem China. Na Indonésia, você tem China e Japão. Na Malásia, você tem China e Japão. Na Tailândia, você tem China e Japão. No Vietnã, você tem China e Japão. Beleza? Entendido até aí? Então perceba, entre China e Japão, obviamente que a China ganha. Agora, lógico que eu tenho mais de um país aqui que se destaca. Então você, na atualidade, qual é o país maior parceiro econômico? Você poderia responder China, como você poderia responder Estados Unidos, porque os Estados Unidos aparecem todos, assim como a China. Agora, lógico, pelo fato da China estar ali na Ásia, não é verdade? Próximo, muitas vezes fronteiras, o volume comercial é maior, até pela uma questão geográfica de distância. Então você pode colocar China, você pode colocar Estados Unidos, lembrando que ele quer o país que tem maior parceria com o tigre asiático. Então ele está dando a ideia, Cristian, de que seria um país que não seja o tigre asiático, beleza? Entendido? Vamos embora, letra B. Como você caracterizaria o comércio entre os tigres asiáticos? Entre os tigres, é um comércio, como é que você se caracteriza? É forte, é fraco? Aí você vai olhar para cá e vai ver o seguinte, os tigres comercializam entre eles? Vamos ver. Singapura comercializa com Hong Kong, com Malásia, com Indonésia, com Coreia do Sul. Ou seja, Singapura tem uma boa relação comercial com os próprios tigres. Coreia do Sul, você tem Vietnã e Hong Kong. Filipinas, você tem Hong Kong, você tem Singapura, Tailândia e Coreia do Sul. Então, se você for ler todos eles, você vai ver que os próprios tigres asiáticos se relacionam entre si. Então, a pergunta é, como você caracterizaria o comércio entre tigres asiáticos? Você vai dizer, o comércio de parcerias econômicas, né, de exportações, de crescimento econômico. Você pode responder de qualquer jeito. Mas é considerado um comércio forte. É considerado forte, com certeza. Né? Porque todo tigre asiático aqui se relaciona com algum tigre. É uma forma deles se fortalecerem. Fechou? Se você respondeu com outras palavras, você fale, você digite que a gente vai vendo se está certo ou errado. Letra C. Se é para colocar, eu acho que eu colocaria que é um comércio forte, mas, tipo, alguns tigres não têm... Não tem a mesma estrutura, claro, mas a pergunta foi muito
aberta, né? Ele não pediu para especificar, caracterize de uma maneira geral. Além da China e dos demais tigres, quais países são importantes parceiros comerciais dos tigres? Fora a China, a gente sabe que Japão e Estados Unidos se destacam aqui, repetindo praticamente a mesma coisa. Tá bom? Ok? Sétimo, a imagem abaixo foi publicada por um jornal britânico em uma reportagem sobre o desmatamento realizado por empresas de produção de óleo de palma na Indonésia. Olha só, minha gente, vocês vão aprender o ano que vem. A gente vai ter uma aula, eu não sei, né? Estou dizendo assim, viu? A gente vai ter uma aula, vocês vão ter uma aula sobre impactos ambientais. Vocês vão estudar sobre o desmatamento, os motivos que levam ao desmatamento no Brasil e no mundo. E vocês vão aprender cada coisa que vocês não têm noção. Aqui é um exemplo. A galera desmata uma grande área para a produção de óleo de palma na Indonésia. Óleo de palma. Então você tem o extrativismo vegetal para poder atender a uma indústria de bens de consumo, né? A galera vai consumir o óleo de palma. Como é que a galera vai consumir isso? Só Deus sabe. Tem óleo de coco, que o povo bota no cabelo, o povo bota na comida. Existe óleo de palma, que pode ser utilizado das mais variadas formas. Eu só não sei te dizer quais são essas variadas, porque afinal de contas, eu só uso óleo de soja, óleo de girassol, óleo de coco, que é o que vende no mercado. Não vende óleo de palma, então não sei o que é que dá para fazer. Observe a imagem, leia a legenda e faça o que se pede. Está aqui a imagem, legenda, representação de vista de uma propriedade pertencente a uma empresa transnacional localizada em Sumatra e utilizada para o cultivo de palma. A mancha vermelha representa uma área desmatada pela empresa para plantação entre 16 e 17. Então a galera pega uma área, desmata para poder fazer a produção do que se quer. Letra A. Considerando a área de vegetação nativa existente na propriedade em junho de 2016, como você classificaria o desmatamento empreendido pela empresa? Então você tem aí a imagem, beleza? Essa parte que está delineada de preto aí é a área, e você vê que tem uma grande área de desmatamento, não é verdade? Então como é que você responde isso? Né? Como você classificaria o desmatamento dessa empresa? O que é que vocês marcaram? Eu acho que eu colocaria que é ilegal, né? Querendo ou não. E assim, foi uma grande parte da floresta que ele desmatou para a produção de óleo. Que isso não se sabe assim. Beleza. Daqui a pouco eu falo um negócio que você comentou aí. Alguém de casa? Sétimo quesito, vamos? Letra A. Bora, pô, cadê? Bora. Professor, eu coloquei no sétimo letra A que eu classificaria como desmatamento para expansão de espaço para poder plantar lá. Pode servir? Pode. Mais alguém? Mais alguém? Não. Mais alguém aqui? Vocês fizeram a atividade? Sétimo, letra A. Ok, Cristian. Eu coloquei que o desmatamento é muito intenso, já que é um curto período de tempo. Quando chegar em casa, você vai abrir fora, né? Eu tinha colocado aqui um desmatamento muito grande, porque Chato. é quase um terço do país. Ó, vocês estão no caminho certo. O desmatamento é grande. Lembrando que o desmatamento é para atender aos objetivos do agronegócio. Anote isso, viu? Desmatamento para o agronegócio. Mas é legal.
Calma, é isso que eu vou falar. Agora tem um detalhe, calma. Nem todo desmatamento, presta atenção, é ilegal, viu? Nem todo desmatamento é ilegal. Lembrando, o desmatamento é um mal necessário. Assim como o carro é um mal necessário. Assim como a indústria é um mal necessário. Por que é um mal? Porque polui o meio ambiente, degrada o meio ambiente. Mas por que é um mal necessário? Porque nós precisamos. O que a gente precisa entender é que a gente tem que tentar minimizar esse mal. Se eu puder mudar a fonte de energia para uma menos poluente, ok. Se eu puder, por exemplo, mudar o combustível para um menos poluente, está ótimo. Então ninguém vai deixar de andar de carro porque usa gasolina e polui o ar. Eu nunca vi ninguém assim em casa, nossa, estou deveras preocupado com o meio ambiente e hoje eu não vou andar de carro. Não é. Agora, se você puder investir em transporte público, então ao invés de ter 10 carros levando 40 pessoas, cada carro 4 pessoas, um ônibus levaria as 40. Se você tiver um carro, por exemplo, a etanol, polui menos. Um carro híbrido com gás natural, com elétrico, polui menos. Assim como mudar as fontes de energia, não utilizar tanto petróleo, utilizar energia eólica, solar. Então eu posso minimizar esse mal que é necessário. Com relação ao desmatamento, quando você vai fazer o desmatamento de uma área, eu estou falando no caso do Brasil, tá bom? Não sei como é que é lá em Sumatra, na Indonésia. No Brasil você precisa de uma autorização, ok? Então o governo te dá uma autorização para que você possa explorar aquela área. Então existem no Brasil vários órgãos e leis que fiscalizam isso. Nós temos o IBAMA, nós temos o CONAMA, nós temos vários órgãos que vocês vão aprender no futuro. Então você recebe a autorização. E muitas vezes, o que é que a própria lei, o governo diz? Olha, você não vai gerar um desmatamento aí para produzir? Faça um reflorestamento ali. Então ali é uma área que está desmatada. Você quer produzir aqui. Eu te dou autorização para você produzir aqui, desde que você refloresta aquela área lá. É um sistema de compensação, massa. A questão toda é que o Brasil, no caso, é muito grande, a gente vive em um país de corrupção e muitas vezes as pessoas recebem dinheiro para fazer de conta que está fiscalizando. E aí a galera começa a fazer o desmatamento ilegal. Por exemplo, imagina que Thalita é a pessoa que fiscaliza isso para o governo. Ela recebe, por exemplo, um salário de R$ 4.500, ok, Thalita? E eu sou um cara de uma grande empresa que estou recebendo uma autorização do governo para produzir, explorar e ganhar milhões de reais para exportação para a Europa. De repente você vai fiscalizar a minha obra e você identifica coisas erradas. Porque eu tive que ter um relatório, eu preciso cumprir algumas regras para poder estar tudo certo. Só que aí você chega lá e vê que a minha empresa está errada. Então o que é que você vai fazer? Vai notificar, eu vou receber uma multa, de repente pode ir até a justiça, o Ministério Público e empatar o meu negócio. Aí eu chego para tu e digo assim, vem cá, tu vai vir aqui todo mês fiscalizar, tu vai vir aqui 2 vezes por ano fiscalizar, só que a gente já tem conhecimento no governo que conhece fulano com fulano, a nossa empresa é forte, a gente gera emprego, a gente dá oportunidade e tu está querendo empatar o negócio. Vamos fazer o seguinte, eu vou te dar um dinheirinho aqui para tu fazer de conta que veio. Então tu vem e faz teu relatório de que está tudo certo, beleza? Beleza, pronto. Então quando você vier aqui, a gente vai lhe dar 200 mil. Então a cada 6 meses eu lhe dou 200 mil. O camarada vai ganhar 400 mil por ano. Quanto é que ele ganha de salário? 4.500. É aí que o camarada vai, beleza. Aí começa aí a coisa errada. Beleza? Começa o errado aí. A pessoa recebe uma propina. E isso tem em todo canto. Tem na polícia rodoviária,
tem dentro da própria polícia, tem no mundo médico, no mundo político, tem em todo canto, porque são pessoas. O desmatamento, ele se torna ilegal não só por conta de tipo, vai fiscalização lá e tem que resolver. Mas, por exemplo, se uma área de 2 quilômetros, aí é ali para você desmatar, mas eu desmatei 1 quilômetro e mais. Ah, mas isso é ilegal, exato. Você é autorizado a desmatar 10 hectares de terra. Como não tem a fiscalização, você vai e faz lá 30 hectares de terra. Aí você está desmatando. Outra coisa, às vezes você explora numa região que é proibida, mas é uma região muito boa, mas é proibida porque ali é uma área de nascente de rio. Você pode, de repente, afetar a hidrografia da região e no futuro você ter consequências. Mas no caso dessa questão é ilegal. É ilegal. Eu tenho certeza que a maioria dessa área toda. Exatamente. Muito provavelmente. Tá bom? Conseguiram entender? Então, o desmatamento nessa região é muito grande. Veja que eu tive um grande desmatamento, isso interfere no meio ambiente, reduz a biodiversidade, vai chover menos, vai ficar mais quente. Então, eu tenho aí uma problemática. Entendido? Eu não quero que você se preocupe só em responder, eu quero que você pense. Entendido? Vamos para a letra B. Relaciona o desmatamento das florestas tropicais na Indonésia e o consumo de óleo de palma. Bom, qual é a relação? Como o óleo de palma é um produto muito valioso na Indonésia, justifica o desmatamento. Como ele é muito valioso, Ele acaba sendo alimentado para desmatar. Exato. Mais fácil do que isso, só empurrar bebo de ladeira abaixo. Já viram um bebo sendo empurrado de ladeira abaixo? Não precisa nem fazer força, é só fazer assim, ó. Ele vai-se embora. Beleza? Então, desmatamento com óleo de palma é porque a extração de óleo de palma é tão valioso, o óleo de palma é tão valioso na região, que a galera se vê incentivada a desmatar para poder vender e ganhar dinheiro. É o interesse econômico. Diz. E voltando à questão do bebo, o bebo cai e fica sem entender porque caiu. Olha o que Kaline falou aqui, gente. O bebo cai e não sabe por que caiu. Olha, Kaline tá aí, bebê. Kaline disse, e voltando à história do bêbado, o bêbado cai de ladeira abaixo e não sabe por que caiu. Agora doidinho. Ai, meu Deus do céu. Vamos embora. 8º e penúltimo, uma hora, gente. Uma hora. Leia o trecho da reportagem e responda as questões a seguir. Primeiro que eu não vou ler esse texto. Não, ninguém lê, eu não sei, talvez alguém tenha lido, né? Eu estou dizendo que eu não vou ler. Vamos para a pergunta. De acordo com a reportagem, quais foram os avanços educacionais ocorridos na Coreia do Sul? Gente, eu não preciso ler um texto para saber quais são os avanços que ocorrem em qualquer lugar do planeta com investimento em educação. Eu preciso? Não. Se eu disser para você, escreva agora um texto. Qual o avanço educacional que ocorreu na Coreia do Sul ou em qualquer lugar? É claro que o avanço na educação vai fazer com que as pessoas sejam mão de obra especializada, que as pessoas vão poder fazer universidade, e fazendo universidade vão poder desenvolver um bom emprego, vão poder melhorar e ter uma boa qualidade de vida, vai poder ter uma renda per capita muito boa. Ou não é, minha gente? Ou vocês estudam para não sair do canto? Vocês estudam numa perspectiva de que vai ser a oportunidade de você melhorar. Não é verdade? Peraí, o senhor queria comentar alguma coisa que você estava falando da 7ª questão. Você não vou lembrar ainda depois? Da 7ª? Sim, que você falou sobre alguma coisa do meio ambiente. Aí você fez a nota, viu? O agronegócio. O senhor lembra depois? Agronegócio. Beleza? Então, de acordo com a reportagem, os investimentos na educação têm promovido o quê, minha gente? Tem promovido uma melhoria no sistema educacional, alunos que têm uma qualidade de educação muito boa, que vai ter uma faculdade muito boa e que vai acabar desenvolvendo o setor econômico muito melhor. Letra B, em sua opinião, e aí como é na sua opinião, não existe certo e errado, né? A sua opinião. Qual a importância de os professores receberem um bom salário? Pronto.
Pronto. Na sua opinião, qual é a importância dos professores receberem um bom salário? Primeiro que eu não ia ter esses cabelos brancos, né? Que eu ia ser menos estressado. Primeiro, assim, acho que é um trabalho muito desvalorizado. E é a base de tudo. E é um trabalho muito desvalorizado que é muito estressante, porque você se depara com um monte de cabeça diferente. E que, assim, deveria ser mais, como é, receber mais, pelo motivo do cara que você dedicar tanto para ensinar alguém que nem sabe nem escrever o próprio nome direito. Veja, professor, ia ser melhor. Aqui no Brasil, a profissão são muito valorizadas. Ela deve ser mais porque o professor é uma profissão que envolve outras profissões. E também paciência, né? Essas profissões Ser professor, mesmo que os professores, profissões, etc. O professor ensina tudo. Pessoal de casa, o que eu acho interessante é que as pessoas vinculam profissão valorizada com ganhar dinheiro. Na verdade, a profissão de professor é desvalorizado porque recebe pouco. As pessoas sempre vinculam valorização a dinheiro. E não é. Tá bom? Eu vou parar de gravar aqui porque isso não é conteúdo e depois a gente continua, só para poder tirar a dúvida de vocês. Depois, quem quiser falar, fala um pouquinho.